Olá, vamos hoje estudar sobre o tempo e o passar do tempo nas nossas vidas. Este é o texto bíblico indicado, eu creio que é um texto bastante conhecido de todos, vale a pena você ler por inteiro. Eu vou destacar apenas 3 desses 8 versículos. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito cerca de 250 anos antes de Cristo e foi escrito em um momento no qual o povo de Israel tinha perdido toda a sua glória, todo o poderio que havia conquistado na época de Davi e de Salomão. Então, em alguns momentos, esse livro ele parece ser até um pouco pessimista, mas na verdade não é bem um pessimismo que a gente encontra nele. A gente encontra nele a constatação da fragilidade da glória desse mundo e tem algumas reflexões muito interessantes que Eclesiastes nos proporciona. Para os judeus, o tempo era percebido como acontecimentos bons e ruins que se sucediam de acordo com a vontade de Deus e cabia à humanidade submeter-se a essa vontade. E essa é a tônica desse trecho de Eclesiastes. Nós vemos nesse texto um detalhe importante. Todos os verbos, exceto nascer e morrer, que são verbos que não dependem da própria pessoa, ninguém decide a hora que vai nascer, e a não ser em casos excepcionais, que alguém que cometa um suicídio também não decide quando vai morrer. Mas os outros todos são verbos de ação e de sentimentos, que tem muito a ver com a percepção e com as escolhas que cada pessoa faz. Há uma dicotomia, ou seja, a oposição entre o bem e o mal no texto. E essa dicotomia realça que a nossa vida é muito transitória, que os prazeres que nós temos, eles são efêmeros, ou seja, duram pouco. E no começo desse livro, justamente no verso 2 do capítulo 1 de Eclesiastes, está escrito que vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E a vaidade aí não tem o sentido de alguma coisa que é assim, apenas de alguém que é metido, que se acha melhor. A vaidade aí tem o sentido de um sopro, que é transitório. Então, mesmo quando alguém possa ter amealhado muito poder, tudo que a gente pode fazer aqui na Terra não passa de um sopro de algo transitório. Mas o nosso alento é que Deus, como está aqui no verso 11, fez tudo formoso no seu devido tempo. Ou seja, todo o tempo, ainda que seja em alguns momentos difíceis, está todo o tempo está sob o controle de Deus e o que Deus faz é bom. E colocou a eternidade no nosso coração. Ou seja, por que a gente não se abate por saber que a vida é transitória, é passageira? Porque nós sabemos que a vida não termina aqui na Terra. Nós temos a eternidade pela frente, graças a Deus por isso. E aí, ao reconhecer que a vida é frágil, que é passageira, isso nos proporciona, de uma certa forma, uma libertação. Ao invés de ficar escravo, de buscar o sucesso, a fama, o dinheiro a qualquer preço, a gente descobre o verdadeiro significado da vida, que vai muito além dessa existência temporal entre o nascer e o morrer aqui na Terra. A cultura grega, que depois se tornou muito forte no Novo Testamento, ela nos traz duas concepções distintas sobre tempo. O que a gente usa a palavra tempo, no grego tem duas palavras distintas. Uma delas é o cronos, de onde vem cronômetro. Cronos é o tempo cronológico, linear, aquele que vai passando, que os relógios, calendários medem e que ninguém pode controlar a sua passagem. Então, o tempo cronos
ele independe totalmente da nossa vontade. A vida passa pelo Cronos e nós não podemos fazer nada em relação a isso. E por isso, na cultura grega, Cronos era um deus perverso, porque muitos se sentem assim quando começam a envelhecer e veem que a vida está chegando ao fim, se sentem diante de uma ação perversa do tempo. Por outro lado, tem o kairos, a outra palavra que significa tempo em português, em grego, kairos. Kairos seria, na mitologia grega, filho do cruel Cronos. Mas, ao contrário do pai, ele não é um tempo que a gente não possa controlar. É o tempo oportuno, é o tempo das pessoas. E, na teologia, é o tempo de Deus. E olha que interessante a representação de Kairos. Kairos, ele tem asas no joelho e nas costas para dizer que ele pode escorrer entre as nossas mãos também. Mas olha aqui, ele é careca mas com um tupete na testa. Esse tupete significa que você não consegue alcançá-lo por trás. Você não tem como correr atrás dele. Você tem que encará-lo de frente para poder segurá-lo, para poder reter o Kairos, para poder controlar o Kairos. E esse é o nosso grande desafio. Ninguém controla o Cronos. Ninguém pode decidir assim, eu vou ter para sempre 20 anos, ou 15, ou 30, ou 40, ou 50. Todos nós vamos envelhecendo e a nossa vida vai passando. O Cronos a gente não controla. Mas o Kairos a gente pode e deve controlar. Porque o Kairos, ele significa justamente o tempo das oportunidades vividas. Então, controlar o Kairos significa desfrutar de maneira adequada de cada oportunidade que Deus coloca em nossas vidas. E aí, a gente tem algumas lições que eu queria realçar. A primeira, os tempos são determinados por Deus. Nós não podemos achar que vamos controlar. O Kairos, nós temos algum controle, mas acima de nós está o controle de Deus. A vida tem idas e vindas, encontros e desencontros, como o texto Eclesiastes nos coloca. Momentos tristes e alegres, conquistas e derrotas. Alguns fatos fogem completamente ao nosso controle, como, por exemplo, o nascer e o morrer. E todos os fatos, sem exceção, têm um propósito. A realidade nunca é fruto do acaso, mas são propósitos de Deus. Além disso, nós conhecemos apenas em parte os propósitos. Como em 1 Coríntios 13, Paulo escreveu: agora conhecemos em parte. Nós não sabemos tudo, não compreendemos tudo. Nós não estabelecemos os tempos. Ninguém estabelece quando vai terminar a sua infância, adolescência, mocidade, mas nós podemos decidir como que vamos vivê-los. Então, não controlamos o Cronos, mas podemos escolher a respeito do Kairos. E, diante dos tempos tristes, que infelizmente fazem parte da nossa vida aqui na Terra, a esperança em Cristo ressurreto, que venceu o pior do inimigo da humanidade, que é a morte, que é o princípio e o fim de todas as coisas, como está em Apocalipse, é o nosso grande alento. Então, devemos refletir em relação ao tempo, ao Kairos. Como temos vivido o nosso tempo, como temos aproveitado o tempo entre o nascimento e a morte. A gente vê muitas pessoas dedicando um tempo excessivo a ganhar dinheiro ou a fazer outras coisas que não agregam realmente qualidade de vida. Muitas pessoas estão perdidas e não conseguem ter um bom relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com seus pais, ou mesmo consigo próprio. Administrar bem o nosso tempo é uma necessidade para a nossa felicidade e para que possamos ter bons relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. Essa gestão do tempo tem que incluir tempo para a reflexão, para o estudo da palavra, para a oração, para a amizade, para o amor, para a solidariedade, para o serviço a Deus e ao próximo. Quanto tempo nós temos dedicado
ao serviço do reino de Deus e das pessoas? Essa pergunta que está aqui para a nossa reflexão. E esse é o desafio que fica para a gente. Que a gente possa viver pela fé, não se deixar vencer pelo Cronos, mas agarrar o Kairós e desfrutar do tempo que Deus tem nos concedido. Nesse momento que estamos encerrando aqui, último domingo, antes da virada de 2020 para 2021, especialmente num tempo de pandemia, um tempo de tantos problemas, tantas tristezas, tantas perdas, tantas restrições, devemos realmente buscar em Deus muita sabedoria para cuidar do nosso tempo. Que Deus nos abençoe. Que o próximo ano seja um Kairós de vitória, de superação e de crescimento. Amém.